observação: a solubilidade da base, como vocês podem reparar aqui no quadro, ela está intimamente ligada à solubilidade. Com exceção do NH4+, esquecendo esse cara que é uma única exceção, as bases solúveis são bases fortes e as bases insolúveis são bases fracas. Tudo bem? E uma segunda observação é que, assim como a gente viu lá aquele alfa, que é o grau de ionização dos ácidos, existe também o grau de dissociação das bases. Quanto maior o grau de dissociação das bases, maior a força dessa base, tá, pessoal? O grau de dissociação está relacionado diretamente à solubilidade. Então, é por isso que a força está conectada com a solubilidade. Tudo bem, pessoal? Bom, para finalizar, como é que a gente dá um nome para uma base? Bom, o nome da base, ela segue a regra da IUPAC, né? Que é o órgão que regulamenta a química. Como é que é a regra para dar a nomenclatura de uma base? Hidróxido, D e o nome do cátion que acompanha o íon OH. Então, vamos ver um exemplo aqui. NaOH. Quem está junto com OH? Não é o sódio? Essa base aqui, pessoal, se chama hidróxido de sódio. Simples assim. CaOH2. Quem está junto com o grupo hidróxido? Não é o cálcio? Cuidado. Muitos de vocês chamam isso aqui de carbono. Gente, carbono é um C só, sozinho. Ca é cálcio. Então, hidróxido de... Quem está junto? Cálcio. NH4, professor, que isso? Que coisa estranha. Coisa estranha. Pois é. Essa coisa estranha, pessoal, se chama amonio. Tá? Amonio. Não é amônia. O amonio tem essa fórmula aqui, NH4. Então, pessoal, se tiver junto com OH, hidróxido de amonio. Tudo bem, pessoal? Uma observação é que se você tiver algum metal de transição, aí a nomenclatura ela sofre uma pequena alteração. Que alteração é essa? Você tem que indicar o NOx. Por exemplo, a base, o ferro pode formar duas bases diferentes, o FeOH3 e o FeOH2. O FeOH3, pessoal, que tem o maior NOx, ele vai ser chamado de hidróxido férrico, terminação ico para o maior NOx, hidróxido férrico. E o ferro formado com a carga mais 2, o FeOH2, vai ter o nome hidróxido ferroso. Então, pessoal, maior NOx termina em ico, menor NOx termina em oso. Quando é que vai acontecer esse negócio de ico e oso em nomes de bases, pessoal? Só quando você tiver metais com um NOx variável, que não é o caso de nenhum desses exemplos aqui, tá bom, pessoal? É muito importante também a gente saber o que é a medida de pH. Como eu vou saber se um meio está ácido ou básico? Ácido e básico são coisas contrárias, pessoal. Na aula de sais vocês vão entender por quê. Então, quando eu pego, por exemplo, um copinho com água, aquela água ela pode estar ácida, ela pode estar básica, ou ela pode não estar nem ácida nem básica, ela pode estar ali no meio, que a gente chama de neutro. Isso, pessoal, a gente mede através de uma escala chamada escala de pH. A escala de pH mede a acidez da água. Como é que a gente vê a escala de pH? A escala de pH é medida de 0 a 14. O meio entre 0 e 14, pessoal, é 7. Então, olha só. Se o pH, você mediu lá o pH da sua aguinha e está entre 0 e 7, ou seja, abaixo de 7, esse meio ele vai estar ácido. Significa que esse meio ele está com excesso dos íons H+. Lembra que o ácido libera íon H+? Então, se o seu pH estiver exatamente igual a 7, o pH da sua aguinha vai estar neutro, a gente chama de meio neutro. Agora, se o pH está acima de 7, entre 7 e 14, a gente chama esse meio de básico. Mas básico é um nome muito feio, pessoal, então a gente troca por alcalino, tá bom? Pode chamar de básico ou de alcalino, mas alcalino é mais bonito, né? Mais formoso. Pô, olha só, esse meio aqui está alcalino. Esse meio está básico. Uma coisa vulgar, né? Básico. Alcalino é o nome mais utilizado, tá, pessoal? Então, quando o meio está alcalino, significa que tem excessos de OH-, que é o íon liberado pela base.
Beleza, pessoal? É isso aí, galera. Muito obrigado pela presença dos senhores aqui. Não se esqueçam de curtir nossa página, tá? Nas redes sociais. E não se esqueça, ouse transformar o mundo através da educação. Muito obrigado, pessoal!